vamos para a leitura da palavra de Deus. 5:17 de Lucas, glória a Deus. 5:17, a história de um homem enfermo, um paralítico, glória a Deus. Fala assim a palavra de Deus. 5:17. Deus abençoe todos. Nosso irmão Gabriel que está aqui, falou que ia vir e veio, irmã Leila. Amém? Tem que ser assim, né? Falar e vir. Glória a Deus. Lucas 5:17. Aconteceu que em um dia daqueles dias estavam ensinando, e estava ali assentado o fariseu e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Até aqui está bom, amém? Vamos fazer um minuto de oração ao nosso Deus, amém? Vamos falar com Deus. Vai dando glória, glória, glória. Vai dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor da glória, Senhor tremendo, Senhor poderoso, Senhor santo, Senhor dos exércitos, ó Pai, te pedimos nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, com cada um de uma maneira grandiosa, poderosa, que o Senhor venha falar, meu Pai, com cada um, meu Pai, neste momento de oração, ó Pai, vem dar o livramento, Senhor, vem falar com a tua igreja, Senhor, poderosamente, porque acreditamos na tua palavra. Amém. Pode se sentar e glorificar o Senhor Jesus. Quem veio aqui para receber a palavra de Deus, da glória a Deus? Pode se sentar todos, levanta a mão para o alto, diga assim, meu Deus, diga assim, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu estou aqui para receber a tua palavra. Diga assim, meu Deus, fala comigo de uma maneira poderosa, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Pode exaltar o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Não vou ser muito extenso agora na hora da palavra, irmãos. Deus, Ele manifesta através do louvores. Nós louvamos ao Senhor, nós oramos, buscamos a face do Espírito Santo. Muitas vezes não é por muito falar. Tem hora que Deus fala muito, tem hora que Deus fala pouco na palavra. Muitas vezes Deus espera nós orar, nós falar com Ele, amém? Nós falar com Ele, abrir o coração, confessar os pecados, derramar o nosso coração diante da presença de Deus, amém? Está faltando isso, do modo geral, de todos nós, um aumento de oração, irmãos, um aumento de oração. Nossa irmã Vilma falou aqui, né, a respeito de falar, é melhor a gente observar, amém? Glória a Deus. Então não vai ser uma pregação longa, não, amém? Mas Deus vai falar conosco. Fizemos aqui a leitura aqui na palavra de Deus, num daqueles dias, né? A Bíblia sempre fala, menciona, num daquele dia, e naquele dia, não pouco depois de pouco tempo. Então Jesus ia fazendo milagre diariamente, irmãos. Milagre sobrenatural. Tinha milagre que Jesus fazia com o poder da palavra dele. Eu irei lá e darei saúde. O homem disse, não, Senhor, não preciso de senhor ir lá, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Já tinha outros que queriam levar Jesus quase à marra, né? O de Cafarnaum, outro que saiu de Cafarnaum e foi em Caná da Galileia, falou que o criado dele, o filho dele, estava doente, estava à beira da morte com uma febre tremenda.
Ele queria que Jesus, Senhor, vamos lá, que meu filho está assim, assim, assim. Jesus disse, pode ir, que seu filho vive. Né? Jesus não foi, mas a palavra, a autoridade, o poder de Deus chegou sobre aquela vida, aquele dia, no meio do caminho, né? O homem creu na palavra de Jesus, quando Jesus disse, pode ir, que seu filho vive, né? E aquele homem foi, no meio do caminho encontrou os seus trabalhadores, né? E um dos seus servos disse assim, o seu filho melhorou. Ele disse, que horas? Ele disse, às 7 horas. E o homem meditou, sim, 7 horas. Foi a hora que eu estava com Jesus, e ele determinou dizendo, você pode ir, que seu filho vive, né? Pode bater palma para Jesus. Pode exaltar o Senhor dos Exércitos com palmas. Então teve milagre de tudo quanto é forma. Tinha milagre que podia acontecer, mas não aconteceu, irmãos, por falta de ajuda. Eu posso, vocês podem, nós temos o compromisso de servir a Deus e de ajudar o nosso próximo, irmãos. Em João 5, Jesus contou a história lá do tanque de Betesda, de um paralítico, todos conhecem, né? Eu fiz uma campanha aqui chamada Tanque de Betesda, nós louvamos muito aquele louvor. Aqui é como o tanque de Betesda, assim é a igreja, Deus e amor, Jesus salva e liberta, ressuscita a morte, essa é a igreja do Senhor. Né? Então nós fizemos essa campanha aqui, e a história é muito conhecida, que o homem que estava à beira do tanque, 38 anos, irmãos, paralítico, na beira do tanque, lá um tanque, eu creio, imenso, o anjo agitava as águas, como uma banheira, uma piscina, podemos dizer. Quando a água era agitada, movimentada, o milagre acontecia, o primeiro que entrava ali dentro com os agitos das águas. E paralítico, manco, cego, mudo entrava ali, qualquer enfermidade era curado com o agito das águas que o anjo agitava. E Jesus foi ter naquele local ali, irmãos, topou lá o paralítico, lá 38 anos, Jesus sabendo do estado dele, perguntou ele, você quer ficar são? Ele mencionou dizendo, não tem ninguém que coloque eu no tanque. Olha que triste, né, irmãos? O povo recebia a cura, recebia a transformação, recebia o milagre ali, e não ajudava aqueles que eles poderiam ajudar. Eles recebiam o estender das mãos do anjo, recebia a manifestação do poder de Deus, a misericórdia de Deus, qualquer enfermidade que entrava dentro do tanque, o anjo agitava as águas, mas eles vendo o estado daquele homem, conhecendo diariamente a história dele, não usou de misericórdia com ele, não colocou ele naquele tanque aquele dia, para ele receber a sua vitória, a sua transformação. Olha o que fala aqui, 5:6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, vendo que o ser humano, a raça humana daquela época, não ajudava, ele chegou e disse, levanta-te e anda, e o homem levantou. A beneficência cristã ali aquele dia ficou em falta, irmãos, ficou em falta. A caridade, a bondade, o amor, a perseverança, a crença talvez tinha no movimento das águas. A crença daquele povo tinha de ver o anjo manifestando ali,
né, as águas sendo agitadas e o povo recebendo a cura, mas não tinha aquela crença, aquele amor de dizer: eu tenho fé em Deus, tenho amor a Deus e tenho amor ao próximo, vou levantar esse homem e colocar ele no tanque. Não existiu isso naquela época. E aqui nesta mensagem aqui, irmãos, menciona a palavra de Deus aqui em Lucas 5, no versículo 17, que aconteceu que em um daqueles dias, estava Jesus ali ensinando, trazendo os seus ensinamentos, trazendo ali a sua palavra, a sua doutrina, ensinando o amor, ensinando a perseverança, ensinando a palavra de Deus. Os fariseus estavam ali, né, do lado. Sempre o fariseu está do lado, irmãos. Não escandaliza quando a mensagem for pregada, for transmitida, uma pessoa querer arrebatar a palavra de você, não. Jesus estava andando, aonde Jesus andava, sempre tinha os doutores da lei, tinha ali os fariseus, né, que dizia estudiosos, conhecedores, né, mas ficava ali sempre querendo arrebatar, tirar a palavra do povo, né. Paulo uma vez repreendeu um homem. A Bíblia diz que o homem ficou cego, né? Deus deu uma cegueira naquele homem. Paulo repreendeu aquele homem e aquele homem quietou na hora. Amém? E aqui estavam ali os fariseus, os doutores da lei, que vinham de todas as aldeias, Galileia e Judéia de Jerusalém. E fala aqui: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E havia um homem, irmãos, durante 8 anos, paralítico também. Aquele tanque de Betesda foi 38 anos, só 30 anos mais, né? 30 anos, imagina, 30 anos de luta. No dia que o agito das águas estava acontecendo, ninguém ajudou ele, né? E esse aqui tinha 8 anos que estava paralítico. E a Bíblia menciona que Jesus estava dentro de uma casa. Dentro de um lar, não era como hoje, né, irmãos? O telhado, né, as teinhas pequenas, as ripas atrapalhando muito, né? Mas tinha ali, né, não sei se era de folhas, de tipo de... como é que eram as casas de antigamente? Você sabe contar, irmão? Os seus bisavôs contavam como é que era o telhado, né? Mas era ramo, tipo aquelas casas de índio, né? Aquelas cabanas, oi? De capim, né? Açapé. De açapé. Apesar que muitos não sabem o que é açapé, mas era de açapé, né, irmãos? Já vi falar nesse nome, é de açapé, né? Aquele mato, lá no Zico Esteve tinha uma casa de açapé. Eu já vi, irmã Leila, a casa de açapé lá, toda de palha, assim, né? Pode chover que não molhar de tanto açapé. Glória a Deus. E ali, irmãos, glória a Deus, estava Jesus trazendo o ensinamento dele. E a multidão enorme, uma multidão de adorador, a multidão de observador da palavra de Deus, a multidão daqueles que ia, sentava aos pés de Jesus, pessoas que encostavam, né? Como a mulher do fluxo de sangue que chegou por trás de Jesus, tocou nas vestes dele e recebeu o milagre. E a Bíblia falou aqui que a virtude de Deus estava sobre ele para curar. A virtude de Jesus, irmãos. Aonde Jesus está, tem que ter cura, tem que ter transformação, irmão. Tem que ter purificação. E eu creio que Jesus nessa noite, ele está presente aqui porque nós estamos unidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós estamos no nome da Trindade Divina. Nós estamos aqui para adorar o Espírito Santo de Deus, estamos aqui para adorar a Deus, estamos aqui para adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A virtude de Deus estava para curar ali. E aqui falou aqui, irmãos, no 5:18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam
fazê-lo entrar e pôr diante dele. Olha a caridade, irmãos, o amor ao próximo. Aqueles homens não precisavam da cura, não precisava de um milagre, de suas vistas, que estava cega, enxergar. Não precisava de tocar nas córneas vocal dele para ele falar, não. Eles estavam completamente bons. Mas ele sabia que havia um homem que tinha 8 anos que estava enfermo. Eles conheciam a história daquele homem, diferente do tanque de Betesda, que o homem mencionou dizendo, toda vez que eu tento ir, não dou conta, outros vão no meu lugar e ninguém me ajuda. Um culto de beneficência, uma igreja viva, irmãos, é a igreja que ajuda, é a igreja que é mão aberta. Igreja que é mão aberta, pessoas que é mão aberta só para os lados de fora. Eu ajudo, né? Tem pessoas que é assim, ele só abre mão, né? Ele abre mão para o abrigo Frei Anselmo, ele abre mão para a rifa, ele abre mão para o mendigo, ele abre mão para outras coisas, mas quando se trata das coisas de Deus, de ofertar na casa de Deus, de ajudar o próximo necessitado, as mãos têm fechado, recolhido, têm pensado, né, maldades. Para onde vai o dinheiro? Para que é o dinheiro? O diabo tem maquinado, irmãos, trabalhado na mente do homem, na mente da mulher, para não ser ofertante, para não dizimar, né, não ser fiel a Deus, no que nós devemos ser fiel a Deus. Então, aqueles homens ali usaram de compaixão, de misericórdias, no 5:8. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pôr diante de Jesus. Olha a palavra ajuda aí, irmãos. O que você puder ajudar o seu próximo, ajude. Tem tantas pessoas passando fomes, irmãos. Tem tantas pessoas precisando, né, como eu disse para os irmãos, mês de agosto é considerado na Igreja dos Amor, todos os meses, todos os dias é mês da beneficência, é mês da caridade, irmãos. Mas a Igreja Deus e Amor tira um mês para fazer uma prevenção contra câncer, para ficar martelando naquilo o tempo todo. Tira um mês para falar da beneficência, para dar uma sacudida na gente. E a igreja pentecostal Deus e Amor é uma igreja que ama o próximo, é uma igreja que é fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aonde Jesus Cristo está, tem que ter amor, tem que ter beneficência, tem que ter caridade, tem que ter amor ao próximo, tem que ter, aleluia, compreensão uns aos outros. Jesus estava ali quando de repente, né, uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pôr diante deles. E não achando por onde o pusesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as teias o baixaram com a cama até o meio diante deles. E vendo Jesus, e vendo-lhe a fé, Jesus viu a fé deles, irmãos, dos 4 homens. Não foi a fé do paralítico, não, foi a fé dos 4 homens. Jesus viu a fé deles. Imagina a alegria que Jesus teve, irmão, de ver aquele homem ajudando uma pessoa que não dava conta de entrar dentro da casa, porque a casa estava lotada. A casa estava cheia, não tinha lugar pelas portas para entrar.
Não tinha lugar pela janela para aquele paralítico entrar, embora que aquele paralítico não dava conta. Mas a Bíblia diz que a fé daqueles homens foram tão grandes que eles saíram andando ali, pelas aldeias, pelo aquele local ali, pelas ruas, carregando aquele homem paralítico. Tentou entrar pelas portas, não deu certo, pela janela não deu certo. Eles abriram uma brecha no telhado, amarraram a cama e trouxeram o paralítico diante da presença de Jesus Cristo. Aquele homem chegou até Jesus Cristo aquele dia, glória a Deus. E a Bíblia fala aqui, e não achando por onde puseram levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as teias o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus Cristo. E vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: homem, perdoados são os teus pecados. E os fariseus e os escribas começaram a razoar, dizendo: quem é este que blasfemas? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, respondeu e disse: glória a Deus, fala assim. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais vossos corações? Qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificava a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. A multidão se alegrou, irmãos, mas a fé maior que Jesus disse foi dos 4 homens que introduziram aquele paralítico sobre aquela cama para pôr ele até diante de Jesus, irmãos. Amém? Então, como eu disse para os irmãos, o que vocês puderem, o que nós pudermos fazer para ajudar o nosso próximo, vamos fazer, vamos ajudar. Você vê uma pessoa, não estou dizendo só na área do mantimento, do arroz, do feijão, da cesta básica, não, irmãos, da visita. A área de abraçar aquele que você sabe que está com a alma aflita. Abraçar aquele que você sabe que está com a alma abatida. E muitas vezes isso acontece entre nós cristãos, irmãos. O salmista Davi, ele escreveu um salmo dizendo: a alma dele estava tanto angustiada, a alma dele estava tanta triste, que ele diz: por que te abate, minha alma dentro de mim? Muitas vezes nós precisamos de ajuda espiritual, muitas vezes nós precisamos de oração, precisamos de visita, precisamos, aleluia, de uma pessoa para dialogar, para conversar, para que venha se abrir um entre o outro, aleluia, para conhecer as necessidades de cada um, irmãos. Mês da beneficência é isso, irmãos, nós ser compassivo uns aos outros. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, já estamos finalizando, glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui no ensinamento dele, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que zoa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregaste o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta por indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não busca os interesses, irmãos. É ajudar com a mão, sem a outra saber. Não é ajudar com a mão, com a outra tirando a foto para postar para os interesses, de pôr na rede social, não, irmãos. Não é buscar interesse, não. A gente vê, mas se eles não for para o céu, ninguém mais vai. Eles dão sopa, eles fazem sopão, mas diz que eles não é do lado de Jesus. Mas se ele não for para o céu, porque Jesus pediu, né, para amar o próximo. Mas o interesse é agradar a Deus? É fazer a perfeita vontade de Deus? A gente vê muitas pessoas aí, né, que não gostam de Deus, um espiritismo terrível, né? Mas eles são de Deus, porque está cumprindo o que Deus, são apenas um mandamento. Nós não temos só um mandamento, amém? Nós temos muito mandamento para observar, e aqui falou, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que falasse a língua dos anjos, se não tivesse o amor, seria como o metal que zoa e como o sino que tine, só tem barulho, irmãos. Então, que nós puder mais e mais amar uns aos outros, mas nós vamos ter fé diante de Deus, irmãos. Aqueles 4 homens, Jesus admirou a fé deles, né? Jesus olhou para eles, viu a fé deles e já falou para o paralítico: olha, seus pecados agora são perdoados, homem. Né? Seus pecados são perdoados. E aquele dia Jesus mandou aquele paralítico levantar, e ele levantou, caminhou e foi embora para a sua casa, glorificando a Deus, irmão. Mas tudo isso aconteceu por causa de 4 homens que usaram de beneficência com aquele paralítico, amém? Usa de beneficência, vamos usar de beneficência, irmãos, com o nosso próximo, com aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de atenção, precisando do alimento, precisando do pão, precisando de cesta básica, precisando do que for necessário, amém?